Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô Olá. aqui com a Lucimara, que é a minha psicóloga. Olá, gente, tudo bem? Eu tô tão feliz com esse momento. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter topado. Imagina. Hoje é dia do psicólogo, então eu trouxe aqui a Lucimara pra gente falar um pouco sobre ansiedade e linkar um pouco com o tratamento e tal. Então eu separei algumas perguntas que eu tive tanto como paciente como quanto pessoa comum e acho que ela vai responder. Primeiro que é um prazer, né, participar agora deste canal. E eu acho que é um assunto muito importante a gente falar sobre a ansiedade, porque realmente acomete muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas. Mas quando a gente fala de ansiedade, eu gosto de primeiro começar falando que a ansiedade é normal. Nascemos e morreremos ansiosos. Inclusive, é uma das emoções primitivas, né, que é, digamos assim, uma ramificação do medo. O medo é uma emoção primitiva. Medo, raiva, nojo, né? É uma emoção primitiva e a ansiedade é advinda do medo. Qual que é a diferença da ansiedade para o medo? O medo é de algo real. Incêndio, assalto, qualquer coisa que realmente coloque em risco a vida da gente. A ansiedade é já de algo irreal, ou seja, um excesso de futuro. E aí, quando que a gente tem que se preocupar até para saber se é uma ansiedade normal ou patológica, uma vez que a ansiedade é normal, né? É a partir do momento que a funcionalidade da pessoa começa a ser afetada. De que forma isso acontece? Através de várias reações, tanto física como cognitiva. Quando a gente fala de reações físicas, sabe aquele encontro, aquela prova que você vai fazer amanhã, vamos supor? E aí você começa com tremores nas mãos, você começa com aquele frio na barriga, só que você começa também a ter enjoo, você tem uma vontade iminente de ir ao banheiro, você quer fazer xixi, você quer evacuar, você quer, enfim. Você tem tontura, você tem palpitação, a sua respiração fica totalmente ofegante. Esses são os sintomas físicos de uma ansiedade mais patológica. A gente pode considerar, então, que a ansiedade patológica é quando tem só os sintomas... Quando tem também sintomas físicos? Quando tem também sintomas físicos. Mas uma ansiedade patológica é um conjunto de fatores. Né? Nós temos respostas físicas, cognitivas e comportamentais. Tá? E emocional também. Então, falei dos sintomas físicos. Então, são todos esses sintomas, até a perna bamba, né? Hoje, por exemplo, eu estou gravando aqui para o canal da Elora. Eu estou ansiosa? Sim. Natural. Estranho seria se eu não ficasse ansiosa. E por que a ansiedade é positiva? Porque vai me preparar, né? Para eu não falar muita besteira. Eu vou ficar aqui em alerta, eu vou ficar preparada para esta ação, para esta situação. A patológica, eu já ia falar, olha, Elora, não dá, eu preciso ir ao banheiro, eu estou passando mal, eu estou ofegante, Isso seria uma ansiedade patológica somada a cognitiva, ou seja, os meus pensamentos seriam bem distorcidos, que dentro da terapia cognitiva comportamental nós chamamos de distorções cognitivas. Por exemplo, vou fazer a prova amanhã, lembra do exemplo? Eu vou encontrar lá o boy. Aí eu vou fazer a prova amanhã, eu tô pensando assim, vai dar tudo errado, eu vou ser reprovada, eu não sei de nada, né? Então a gente pensa de uma maneira mais catastrófica. A gente distorce muito a realidade. Vou encontrar lá o boy, ou a mina, sei lá. Né? Aí eu chego lá, antes de ir pra lá, eu já começo a pensar, ele não vai gostar de mim, ele vai me achar feia, ele vai achar minha roupa horrível, talvez eu não vou saber falar as coisas pra ele, talvez eu não vou me mostrar tão interessante pra ele. Veja só como a gente distorce as coisas. E deixa de ir, né? E aí vem a resposta comportamental, que é a evitação. A pessoa acaba evitando de enfrentar aquela situação. Ou ela até enfrenta, mas de uma maneira totalmente inadaptativa. Ou fala muita besteira, né? Ou de repente tem algum comportamento estranho, né? Porque a pessoa ela não consegue lidar, ela não tem repertório suficiente para lidar com a ansiedade. E aí, como que a emoção aparece nesse contexto? Ela pode ficar triste, né? Ela fica também com raiva dela mesma, ela começa também a ter uma sensação de fracasso, uma sensação de culpa. Então, quando a ansiedade é patológica, ela vai atingindo todos esses fatores físicos, a gente tem reação física, cognitiva, a gente começa a distorcer a realidade, comportamental, então a gente ou enfrenta de uma maneira distorcida ou a gente, se esquiva, foge, evita.
né? E aí também o emocional da gente fica totalmente fragilizado. E é claro, gente, vai ser em uma determinada situação? É claro que não. De fato, a gente pode às vezes passar por algumas situações que a gente fique com uma ansiedade muito exacerbada. E que é natural. Mas se isso persiste, é recorrente por no mínimo aí 6 meses, mas se isso já atrapalha a funcionalidade da pessoa, o que é a funcionalidade da pessoa? Dela realmente conseguir fazer as atividades do dia a dia, trabalhar, namorar, encontrar os amigos, fazer as tarefas de casa, fazer as tarefas, seja lá quais forem, né? Se ela realmente se acaba atrapalhando a funcionalidade, aí a gente pode considerar como uma ansiedade patológica. E pode pedir ajuda, né? Procurar ajuda. E aí é importante procurar ajuda. Você pode procurar um psicólogo, o psicólogo vai saber identificar se a sua ansiedade está num grau moderado, grave ou leve. Quando esse paciente apresenta uma ansiedade num nível moderado para grave, a gente gosta de fazer um trabalho multidisciplinar com o psiquiatra, né? E aí a gente precisa até já quebrar esse paradigma, porque eu vou no psiquiatra, então eu sou doida, eu vou começar a tomar remédio. Mas a gente precisa, porque acontece toda uma desregulação bioquímica, né? Então é necessário sim, em alguns momentos, dependendo do grau dessa ansiedade, entrar sim com intervenção medicamentosa. E aí o trabalho do psiquiatra vem para somar com o trabalho do psicólogo e todo mundo ganha. O paciente ganha, o psicólogo ganha, o psiquiatra ganha, porque a gente vê o resultado acontecendo realmente. E você falou do rolê do hormônio do cérebro e tal. Como é que isso funciona na prática? Tipo, por que a gente tem que tomar remédio quando dá o momento de tomar remédio? Sim, na verdade, assim, muitos dos hormônios do bem-estar, eles ficam realmente comprometidos, né? Serotonina, dopamina, endorfina, enfim, todos esses hormônios ficam prejudicados. Então, quando a gente toma esse medicamento, ele vai baixar o nível de estresse. Porque o que acontece? Isso tanto para ansiedade quanto depressão. Quando nós estamos num pico de estresse, a gente solta muita adrenalina. Essa liberação de adrenalina também, principalmente no momento de estresse, naquele momento ansiogênico, a gente também começa a liberar cortisol, ou seja, só hormônios, né, que não fazem bem pra gente. Então, o medicamento ele vem para regular um pouco isso. Mas, como eu disse, dependendo do grau dessa ansiedade, uma atividade física já vai ajudar, a respiração diafragmática vai ajudar, a meditação vai ajudar bastante. Se quiser, a gente pode até ensinar a respiração diafragmática rapidinho. Eu acho maravilhoso, vamos. Como funciona a respiração diafragmática? Rapidinho falando. Quando você era bebê, você já respirava, pelo diafragma. Primeiro, onde fica o diafragma? Aqui, tá? Bem aqui abaixo. E aí, quando a gente cresce, com o dia a dia, a gente começa a respirar, a gente respira forte. E num processo ansiogênico, a gente respira mais forte ainda, ofegante. A gente fica hipervigilante, que sabe aquela respiração de cachorrinho? Então, a respiração diafragma vai fazer a gente voltar a respirar melhor e normalmente. Isso é muito bom para a ansiedade porque vai causar um relaxamento e vai trazer você para o senso da realidade, porque geralmente quando nós estamos num processo ansiogênico, a gente fica lá no futuro. Excesso pode de dar futuro. De errado, etc. Exatamente. Então, rapidinho como faz a respiração diafragmática. Fique sempre numa postura confortável, inicialmente numa cadeira, você vai colocar a mão aqui no tórax e a outra mão aqui no diafragma. Então, quando você for inspirar levemente, você vai inspirar, empurrando o diafragma. Viu? É como se você fosse encher um balãozinho, sabe um balão? A gente não enche assim? É a mesma coisa quando a gente respira pelo diafragma, O diafragma fica bem alto. Você vai ver que a nossa barriguinha aqui, tá bem cheinha e tá tudo bem, deixa ficar cheia, tá? Então você vai respirar levemente em 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. Segura o ar no diafragma por pelo menos 6 segundos. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, você vai expirar em 7 ou 8. Por que em 7 ou 8? Para garantir que o ar saia todo do diafragma. É uma técnica simples, porém é cientificamente comprovada. Se você fizer isso frequentemente, assiduamente, que eu costumo pegar no pé dos meus pacientes, assiduamente, pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, tarde, noite,
por 5 minutinhos, você vai ver que o seu nível de ansiedade vai baixar e você vai ficar realmente mais relaxado, mais concentrado. É claro que essa não é a única forma de resolver a ansiedade. A gente precisa identificar os gatilhos que causaram essa ansiedade, ou seja, quais foram os pensamentos que eu tive para aquela situação. Identifique os pensamentos. Por quê? Os pensamentos distorcidos levam a uma emoção negativa que, por consequência, vai levar a um comportamento também ruim. Então, percebeu o gatilho? Opa, eu estava pensando isso e aquilo. Ou, por exemplo, eu vou ser reprovada na prova, não vou conseguir mais passar nesse processo, eu sou um fracasso. Pensou, percebeu que é isso que está te causando a ansiedade? Comece a pensar o que vai contra esse meu pensamento. Questione mesmo o seu pensamento. E aí um momento, você e a sua ansiedade. Questione esse pensamento, porque certamente você vai perceber que você ou está catastrofizando, né, que é uma distorção cognitiva, que é pensar que o pior vai acontecer, ou você está fazendo uma leitura mental. O que é essa leitura mental? Você vai olhar para a pessoa, vai pensar na pessoa e vai falar: ele não vai gostar de mim, ele vai me achar feia, não vai me achar interessante. Que evidências você tem que ele vai pensar tudo isso de você? E como você pode prever isso, né? Como você pode prever isso? Uma vez que você contestou, isso também já vai diminuir um pouquinho. Uma outra dica que eu acho importante falar aqui, que nós, né, aqui ainda dá para falar, depois é só no setting terapêutico mesmo. Se coloque então numa pior situação. Pensou realmente você sendo reprovado? Pensou realmente do cara lá não gostando de você? Agora pense, como eu iria lidar com isso? Eu suportaria? Certamente você vai suportar. Porque nós já passamos por vários problemas na vida e de alguma forma a gente suportou, porque aqui estamos. Exato. Né? Então de alguma forma a gente suportou. Pense mesmo, então se isso realmente ia acontecer, como eu posso lidar com isso? E crie um repertório. Se realmente você estiver com muita dificuldade, procure ajuda psicológica, porque não dá para brincar com ansiedade. A ansiedade realmente incapacita a pessoa se não for controlada, né? Mas a ansiedade faz parte da vida. Não existe uma cura para a ansiedade. Existe o controle da ansiedade, como a gente lida com ela. A gente tem que encarar a ansiedade como se fosse uma visita. Sabe aquela visita que vem na nossa casa? Ela chega em casa, opa, a ansiedade está chegando, mas ela vai passar. Vai chegar o momento dela ir embora. Daqui a pouco ela vai embora. Então não tente negar a ansiedade. Sinta realmente, neste momento eu estou ansiosa. Por que eu estou ansiosa? O que está passando na minha cabeça que está me causando essa ansiedade? O que vai contra esse meu pensamento? E se o pior acontecesse, eu conseguiria lidar? Faça a respiração diafragmática, porque ela vai te trazer para uma realidade e você vai conseguir lidar melhor com isso. Outra pergunta que eu tenho é que eu acho que, assim, tá geral muito mais ansioso ultimamente, sabe? É verdade. Por que você acha que isso acontece? Por que tá cada vez mais gente ansiosa? E se tem algum hábito que a gente podia começar a ter pra evitar isso? Bom, primeiro que as pessoas estão mais ansiosas por conta da própria autocobrança. Eu sempre costumo dizer, isso é até advindo da psicologia cognitiva comportamental, que a forma que você interpreta a si, ao outro, ao mundo e ao futuro, se elas estiverem distorcidas, né, a forma como eu interpreto tudo isso é que vai desencadear a emoção e, consequentemente, o comportamento. Se a gente distorce tudo isso, realmente a pessoa vai ficar com um processo e vai ficar mais submetida à ansiedade. Entretanto, existem muitos estímulos estressores, né? O ambiente de trabalho que vem cobrando cada dia mais, a rede social, né? O acesso às redes sociais, isso mostra, às vezes a gente entra na rede social, parece que a pessoa tem a vida perfeita, e aí você começa a se cobrar, poxa, eu não tenho aquela vida, então o que eu tenho que fazer para ter aquela vida? Mas não sabe que quando a pessoa desliga lá o celular, né, sai da rede social, tá lá brigando com o marido. Exatamente. Tá lá resolvendo um monte de problema. Pagando os boletos. Ou deixando de pagar, se endividando. Exato. Né? Então, gente, as redes sociais têm um papel, assim, muito nocivo se não for bem utilizado. Total. Né? Então, todos esses aspectos culturais, sociais, né, e a própria questão da família também podem se interferir na
ansiedade. A dica é, tire um tempo pra você. Eu costumo dizer, coloque seu nome na sua agenda. Realmente coloque o nome na agenda, porque você precisa tirar um tempo para fazer coisas que te dão prazer. E realmente coisas que te dão prazer. E não o que o outro acha que você tem que fazer. E não se pertencer a algo, é o que te dá prazer. Por exemplo, eu adoro ouvir música, eu adoro dançar. Então, quando eu estou livre, eu quero dançar, eu quero ouvir música, eu quero ler um livro, porque eu sei que isso vai me dar prazer. E é um tempinho, gente, de meia hora, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, orienta para que as pessoas pratiquem no mínimo 150 minutos de atividade física, justamente para poder favorecer a saúde mental, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Todo mundo ganha com isso. E eu acho isso muito legal, porque eu realmente só tive esse insight de fazer atividade física por conta da terapia. Porque eu achava que era tudo gente fitness, gente chata, Não. E é completamente contrário. E foge completamente da questão do padrão de beleza, né? Do padrão do corpo perfeito. Não tem nada a ver. É realmente porque é pra saúde. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Nossa, eu adorei tudo! Você é maravilhosa! Psicólogo, né? Tanta coisa pra falar. Tanta coisa. E eu posso dizer, eu sei que você não perguntou, mas eu quero dizer Fica à vontade. Eu sou muito grata à minha profissão, eu amo o que eu faço. Eu acho que participar aqui desse canal, por exemplo, pra mim é de grande valia e me sinto muito privilegiada porque isso fortalece a minha missão, né? Que é favorecer a saúde mental das pessoas através da psicologia, né? Eu acho que é uma profissão incrível. Eu admiro todos os psicólogos de diferentes abordagens, né? De todas as abordagens, independentemente da terapia cognitiva comportamental, a qual eu sou especialista e que puxo uma sardinha porque eu realmente sei que dá resultado, mas todas as outras abordagens, acho que quando a pessoa tem até uma frase que diz que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao estar de frente para uma alma humana, seja outra alma humana. É mais ou menos assim a frase, né? Mas é para mostrar a importância de você realmente ter um comportamento empático, de ter uma escutativa. Psicólogo não dá conselho, psicólogo realmente é efetivo. O conselho quem dá é amigo, é vizinho, né? Então, a gente precisa realmente valorizar a profissão da psicologia. Psicologia não é só para quem está em sofrimento emocional, ao contrário, é também para aquela pessoa que está bem e quer melhorar. Né? Ela também é para quem está bem e quer melhorar, né? Então a gente também precisa desmistificar muito isso, né? Dessa percepção das pessoas de que terapia é só para doido, psicólogo é só para doido, e não é. E eu me sinto muito honrada de fazer parte hoje aqui do seu canal, de participar. Eu quero mandar um beijo aí para todos os psicólogos, né? Porque realmente a gente sabe do desafio que é, mas não tem nada mais gratificante do que você ver o seu paciente em alta, do que você ver o seu paciente de fato com uma flexibilidade cognitiva, você vê realmente ele com resultados. Isso não tem preço. Eu tô tão emocionada. E assim, como paciente, eu só posso concordar e assinar embaixo, assim, sabe? Que bom. Eu sei que realmente salva vidas. Salva. Psicologia salva vidas, né? E é para isso que estamos aqui. É incrível fazer realmente o que se ama, né? Não tem nada melhor do que se sentir realizada com a profissão. Eu tô muito feliz. Obrigada por ter vindo, você é maravilhosa. Imagina, que isso. Eu pago um papo do seu trabalho, você sabe, né? Muito obrigada, eu fico feliz. Obrigada por ter vindo. Imagina. É isso, eu quero te pedir um último favor, que é fazer paz comigo, que assim, ó, põe a mão aqui. Como que é isso? Fazer paz aqui, ó. Tá certo? Assim, não, assim, ó, assim. Meu Deus do céu, a gente ainda tem aquele Aqui, negócio ó. que faz assim agora também, eu pensei que era isso. Não é isso não, mas eu sei o que você tá falando. Assim, ó, faz assim e aponta pra Não frente. sei se tá certo, Tá mas... certo, tá lindo. É isso aí, ó. Assim? Isso, paz. Paz. Obrigada.